Reta final do resumo de esporte, vamos entrar aí nessa rodada, né, que começou pela Série B com o Vasco da Gama ontem, e falar também do nosso palpitão. Pode botar na tela então o palpitão, o primeiro nome que tiver aí, porque eu na verdade não tenho a certeza de qual nome que tá aí. Tô ficando aqui, ó. Fernando é o primeiro dessa vez, Fernando, tá vendo? Para não falar que todo mundo me segue, Fernando botou 2-1 pro Palmeiras, em cima do Botafogo, empate com o Atlético Mineiro e Fluminense por 2-2, e o Flamengo 3-0 no Figueirense. Próximo na telinha, por favor, é o do G, 2-2 Palmeiras e Botafogo, 3-1 Fluminense em cima do Atlético Mineiro e 2-0 Flamengo no Figueirense. Acho que o Figueirense, se vencer esse jogo, o Flamengo tem que parar realmente. Guilherme botou 2-1 pro Palmeiras em cima do Botafogo, Fluminense vencendo por 1-0 e o empate sem gols entre Flamengo e Figueirense. Próximo na telinha do Henrique, Palmeiras 1-0 no Botafogo, Fluminense e Atlético Mineiro empatando em 1-1 e o Flamengo vencendo por 2-0. Se depender do Henrique, o Flamengo é campeão do Mundial sem perder um jogo no Brasileirão nem na Libertadores. Próximo na telinha do Iago, Palmeiras 1-0 no Botafogo, 2-2 Fluminense e Atlético Mineiro e o Flamengo vencendo também por 2-0 o Figueirense. Próximo, Hugo, que entrou hoje, todo mundo está querendo entrar agora no nosso palpitão. Parabenizo ele. Vai ganhar bastante coisa, né? 2-0 Palmeiras no Botafogo. É bom que já entra uns logo lá para trás. É bom que já chega o lanterna. Já me joga para mais longe da zona. 2-2 Atlético Mineiro, tá certo, Fernando. E o Fluminense, e o empate também, só que em 1-1 Flamengo e Figueirense. Para finalizar, nem sei na verdade, acho que tem mais. Eu botei 2-0 Palmeiras em cima do Botafogo, 2-1 Fluminense em cima do Atlético Mineiro e Flamengo 3, Figueirense 0. Próximo na telinha, Luaninha, 2-1 Palmeiras em cima do Botafogo, 1-0 Fluminense em cima do Atlético Mineiro e o Flamengo e o Figueirense empatando em 1-1. O Maia, que tem mandado sempre aí no WhatsApp para mim os resultados: Palmeiras 2-0 em cima do Botafogo, 1-1 o Atlético e o Fluminense, 2-0 Flamengo e Figueirense. Agora sim, acho que é o último, não, penúltimo com certeza. Botafogo vencendo, outro também, né? Matheus, se depender do Matheus, Botafogo é campeão do Mundial sem perder no Hoje não tem 4-4 não? Brasileiro e na Libertadores. Então o Botafogo vencendo por 1-0, o Atlético Mineiro vencendo por 2-1 e o Flamengo perdendo por 1-0 pro Figueirense. Eu também não consigo. Tem 4-4, mas ele já botou uma vitória do Figueirense ali fora de casa. Sempre é possível, lembra do Figueirense Corinthians? O Natanael que voltou aí ao palpitão, ele que andou sumido, parou de dar os palpites, não sei nem porquê. Empate sem gols entre Palmeiras e Botafogo, Atlético perdendo por 3-1 pro Fluminense e 1-0 Flamengo em cima do Figueirense. Gente, vamos mudar de assunto e antes de vocês falarem do palpitão, vou mostrar o jogo do Vasco da Gama, o empate com o Bragantino, 1-1, inclusive, já que a gente fez o palpitão ontem, o único que acertou e que pontuou foi o Maia, que cravou esse resultado de 1-1, todo mundo, no caso, depois botou a vitória, o Vasco da Gama. Na sexta a gente vai atualizar a classificação. Bota na tela então, Bragantino 1 e Vasco da Gama também 1. Vasco que abriu o placar no segundo tempo só, aos 26 do segundo tempo, com esse bonito gol até do Montoya. Acho que o Montoya poderia estar sendo mais utilizado, né? Porque se no jogo Douglas não tem nenhum armador e, na minha opinião, pelo menos o Montoya poderia estar ali nessa posição. O goleirão do Bragantino deu uma filipada ali, né? Deu, Soltou né? a bola. Mão de pau, né? Exatamente. O Diogo Silvada, tá certo. E o último gol da partida, o gol de empate, que tirou a Luana de cravar esse resultado, já que ela tinha botado 1-0 pro Vasco da Gama, foi do Robertinho. Na verdade, o Vasco da Gama, eu não sei o que acontece mais com o Vasco da Gama, precisa logo pontuar, somar 3 pontos, na verdade, vencer suas partidas. Eu acho que nem o Adilson Batista sabe o que está acontecendo com o Vasco, né? Esse que é o grande problema. A gente achou que no Campeonato Carioca ele tinha encontrado uma equipe ali pelo menos próxima do ideal, com as peças que ele tinha à mão, mas agora nesse Campeonato Brasileiro, não só no Brasileiro, na verdade acho que a derrota para o Flamengo na final, a perda do título, na verdade, porque os 2 jogos foram empate. Mas eu acho que foi preponderante para dar uma bagunçada ali no ambiente do Vasco, para que o Adilson Batista perdesse um pouquinho a mão ali, o comando da equipe. Porque de lá para cá, o Vasco não fez uma partida sequer que a gente visse, poxa, agora parece que está acertando o Vasco. Não fez nenhum jogo assim, nem quando venceu pela Série B, foi aquela vitória convincente, poxa, hoje o Vasco jogou bem,
estava certinho, bem armado, não. E foi até não uma teve vitória nenhum boa, jogo foi assim. Uma vitória de 3-0, né? Mas que não demonstrou o que o Vasco da Gama... Não demonstrou nada. Exatamente. E teve jogos que foi terrível. Contra o Luverdense, por nem exemplo. se fala. Foi terrível a atuação do time do Vasco. Ontem eu confesso que não assisti o jogo, então não posso falar nem se esse empate o Vasco jogou bem ou jogou mal. Mas só de ter empatado já não está legal. É o que a gente comentou ontem aqui. Na situação atual do Vasco, pela tradição que tem o Vasco da Gama, tem que entrar pensando só na vitória. Não interessa se é fora de casa, não interessa se ainda tem muito campeonato pela frente. A situação atual do Vasco pedia vitória e só. E ela não veio de novo, a pressão vai aumentar. Se o Vasco continuar nessa situação, essa pausa para a Copa do Mundo vai ser de muita pressão para o time do Vasco, para a comissão técnica do Vasco. E para mim, ontem eu já falei isso aqui, não vi nenhuma notícia rolando sobre isso, mas para mim o Adilson já começa a balançar no carro, porque o resultado não aparece, ele não consegue mostrar nem um esboço de reação ali, de melhora para o time. E eu acho que a batata dele está assando. E para mudar, na verdade, tem que ser antes dessa pausa, né? Pelo menos na minha opinião, para ver se o próximo treinador, se chegar, um períodozinho para treinar realmente. Ou na pausa, né? Guilherme, a única coisa que aconteceu de boa para o Vasco da Gama ontem foi, na verdade, a vitória do Atlético Goianiense sobre o América Mineiro, venceu por 3-0 e impediu ali, na verdade, do América Mineiro se isolar mais ainda na primeira colocação. Se tivesse vencido, estaria 10 pontos atrás, à frente, na verdade, do Vasco da Gama, o Vasco a 10 pontos atrás. Verdade, o América Mineiro está aí com 17 pontos, né? E o Vasco com 10 em décimo colocado. Ontem eu vi um pouquinho o jogo do Vasco, o time do Vasco estava muito desorganizado, o Douglas estava sem criatividade e era o único cara que tinha essa responsabilidade, que tem a responsabilidade dentro do Vasco. Guilherme Bitteco estreou como titular no ataque do Vasco e pouco produziu, foi substituído pelo Montoya, que 10 minutos depois abriu o placar para o Vasco, só que o Vasco não conseguiu segurar esse resultado, permitiu o empate do Bragantino, mais um tropeço. Qualquer resultado, para mim, que não seja a vitória do Vasco, eu vou considerar como um tropeço. Mesmo se enfrentar o América Mineiro lá no Independência, se empatar o América Mineiro líder, disputando a liderança, é tropeço sim, porque todos os times da segunda divisão são muito inferiores ao Vasco da Gama. Isso aí, para mudar, não de assunto, né, mas de série, na verdade, 2 partidas acontecem hoje, Palmeiras e Botafogo lá no Prudentão, 7h30 da noite, e o Atlético Mineiro enfrenta o Fluminense no Ipatingão, às 10 da noite. Quais dessas partidas aí vocês acham mais complicadas? A gente já falou aqui no palpitão, né, mas pode explicar um pouquinho, através do palpite de vocês, o que vocês acham para essa partida? Eu acho que os 2 jogos vão ser complicados, mas por motivos diferentes. Palmeiras e Botafogo estão vivendo uma fase complicada, ainda não se acertaram no Campeonato Brasileiro, por isso eu acho que vão fazer um jogo nervoso, um jogo tenso, porque os 2 estão precisando do resultado. Já Atlético Mineiro e Fluminense, os 2 também precisam do resultado, mas numa situação um pouquinho diferente. O Fluminense está lá para cima da tabela, o Atlético Mineiro está se encontrando também, está ali na briga também. Tem um time bom no papel, mas ainda não tem rendido o que rendeu no ano passado, na Libertadores da América. Então acho que Palmeiras e Botafogo vai ser um jogo difícil, porque as 2 equipes não vão bem e precisam vencer. E Atlético Mineiro e Fluminense também vai ser um jogo difícil, porque as 2 equipes estão bem e querem continuar vencendo. Sem dúvida, Guilherme. A sua análise aí para encerrar aqui o resumo. O Botafogo, para mim, tem um jogo mais, em tese, tem um jogo mais complicado, porque pega um Palmeiras com 12 pontos, ali figurando entre os 8 primeiros. O time do Palmeiras não é um bom time, mas ele é um time um pouco acertado. E como o Botafogo vai jogar fora de casa, o Palmeiras, tendo o apoio da sua torcida, tende a ser favorito para essa partida. Fluminense e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro não vai contar com 5 titulares. Então por isso que eu apostei na vitória do Fluminense, que não conta apenas com Cavalieri e Fred servindo na seleção brasileira. Cavalieri naquela pré-lista de 30 jogadores, impedido de jogar pela imposição da FIFA. Então eu acho que pelos últimos jogos do Fluminense, até fora de casa, pela postura do Fluminense fora de casa, acho que pode sair de campo com 3 pontos. Tá certo, vamos ver realmente bons jogos nessa quarta-feira, meio de semana, com rodada aí esquentando o Brasileirão. Resumo do esporte da quarta-feira fica por aqui, uma boa tarde para você, bom restinho de semana, e a gente volta amanhã, 12h15, ao vivo, canal Luau TV, mais resumo do esporte.